Convidamos a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 11. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando o livro de Atos entre os pastores da nossa igreja. E hoje nós vamos ler Atos capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11. A palavra do Senhor em Atos capítulo 1, a partir do versículo 9 até o versículo 11, nos diz assim: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar mais uma vez? Santo Eterno, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a instrução do Espírito Santo do Senhor sobre nós neste momento. Ó Pai, nos enche, ó Deus, com a sua palavra, nos esvazia, Senhor, de nós mesmos, quebranta o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós estamos estudando no livro de Atos, esse é o segundo domingo, nós vimos que o povo judeu estava esperando um líder econômico, estava esperando um grande líder que mudasse a condição de suas vidas. Eles então eram dominados, e aí então eles estavam compreendendo que agora eles seriam os dominadores, eles não estariam mais na condição de ser subalterno ao Império Romano, mas estariam então agora na sua autossuficiência. Agora tinha chegado aquele que mudaria a história do povo do jeito que eles estavam pensando que era para acontecer. Os discípulos de Jesus não tinham compreendido. Nós vimos lá no versículo 6, quando o reverendo Levi pregou esse texto até o versículo 8, que os discípulos indagaram Jesus: é agora que vai chegar a nossa vez? É agora que o Senhor vai restaurar? É agora que nós vamos ser exaltados? E nós somos chamados a atenção, nesse texto que nós lemos, sobre o que nós esperamos de Jesus, como nós temos esperado a volta de Cristo. O livro de Atos, ele é um documento missionário com Jesus ao centro e o Espírito Santo de Deus encaminhando e acrescentando dia a dia aqueles que são salvos. O livro de Atos, ele tem como mira o povo gentil. Quando Lucas escreve para Teófilo, ele está escrevendo para explicar para ele o que estava acontecendo, para refutar a ideia que o cristianismo era contra o império, ou que o cristianismo seria um novo império. Ele explica o que estava acontecendo na igreja, e nós consideramos Atos como um livro histórico, e aqui o qual a igreja ainda vive, como muito bem lembrou o reverendo Ricardo Kassab hoje pela manhã. E nesse texto que nós lemos, queridos, o que a ascensão de Jesus nos ensina? O que nós aprendemos quando Jesus é assunto aos céus? Em primeiro lugar, nesse texto, nós percebemos a promessa de ida para a promessa de volta. Versículo 9 diz que Jesus subiu para os céus. Jesus estava cumprindo a sua missão, estava cumprindo com tudo o que ele mesmo havia anunciado a seus discípulos. Ele avisou muitas vezes que isso aconteceria, e os seus discípulos muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, não entenderam. Nós percebemos uma dificuldade que os discípulos de Jesus, que andavam junto, que comiam junto, que ouviam as suas pregações juntos, não compreendiam o que Jesus estava ensinando, e aí nós nos vemos na pessoa deles muitas vezes. João, no capítulo 14, no versículo 2, acompanhe comigo lá, João capítulo 14, no versículo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Queridos, nesse momento que Jesus estava subindo aos céus, essa fala de Jesus deveria estar ardendo no corações daqueles homens. Esse texto deveria estar ardendo, porque Jesus estava cumprindo o que ele avisou. Ele falou assim: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou lá preparar um lugar para vocês, e daqui a pouco eu volto, ou no tempo exato, no tempo que compete ao meu pai, eu volto. E perceba, quando nós vemos os discípulos escondidos, porque o mestre tinha falecido, porque tudo o que Jesus havia avisado que aconteceria, aconteceu,
Nós não percebemos a esperança, nós não percebemos os discípulos pensando assim, não, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco Jesus está aqui. Tantas coisas nós vimos, quantos prodígios e milagres nós provamos, quantos endemoniados nós vimos ser curados, quantas pessoas enfermas foram curadas, quantos leprosos tiveram as suas peles limpas, quantas pessoas foram ressuscitadas. E se Jesus falou, ele vai fazer. Perceba, queridos, que os discípulos duvidam de Jesus, que eles ficam tristes, eles se escondem. Jesus precisa atravessar a parede para conseguir encontrar com aqueles homens que estavam trancafiados em algum lugar. A falta de fé, queridos, comprometia a adoração e a certeza que o mestre daqui a pouco estava ali de volta. E Jesus avisou que ele subiria aos céus, Jesus avisou que somente em 3 dias ele ficaria longe dos seus discípulos, e então ele ressuscitaria. E assim ninguém entendeu. Tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. E agora Jesus tinha prometido que subiria aos céus. Jesus tinha prometido que haveria de preparar lugar e em breve retornaria. E essa promessa ainda é para nós hoje. Queridos, muitas vezes nós nos vemos no lugar dos discípulos, na dúvida, na desesperança, na incredulidade. E a palavra do Senhor deveria arder o nosso coração. Se tantas coisas Jesus prometeu e Ele fez, por que duvidar? Por que não continuar crendo que no tempo exato todas as coisas acontecem, que a provisão do Senhor chega, que o Senhor é suficiente para as nossas vidas? Nós duvidamos porque o nosso coração é endurecido, nós duvidamos porque o nosso pecado nos afasta de Deus, nos faz duvidar da capacidade de Deus. Jesus prometeu que tem lugar para cada um de nós, Jesus prometeu que estava indo preparar lugar, Jesus prometeu que no tempo certo Ele retornaria, e o período que Jesus caminhou com seus discípulos, Ele ensinou isso, e essas palavras reverberam até hoje, e nós ainda estamos esperando o retorno de Jesus. A mesma esperança para aqueles homens se faz hoje, quando nós estamos servidos da Santa Ceia do Senhor. Apesar de nós vivemos nesta terra, nós não somos peregrinos aqui, nós caminhamos aqui, mas com os olhos na esperança do retorno de Jesus. Na última ceia ele avisou, eu vou, mas eu volto. Hoje vai ser a última vez que eu vou tomar desse fruto da videira, mas ei que terei novo com vocês. Jesus avisou. E esse momento estava acontecendo, ele estava indo, a ascensão foi visível, a ascensão de Jesus foi gloriosa. Sabe, queridos, que isso não é somente um momento onde nós vemos nos filmes sobre a ascensão de Cristo, onde ele vai subindo e não tem mais importância nenhuma, ele subiu e pronto. Queridos, na verdade, quando Jesus sobe, nós percebemos o selo da sua vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte. A ascensão de Jesus, de forma visível, nos faz lembrar que agora, aquele que foi expulso do paraíso, o homem que foi expulso do paraíso, agora ele está no céu, ele está à destra do Pai, todas as coisas se fizeram novas, Jesus está em carne e osso nos céus, a descendência, como foi prometida lá em Gênesis 3,15, venceu a serpente, e está com o Pai, Jesus, como 100% Deus, 100% homem. Queridos, isso deveria alegrar o nosso coração e trazer uma esperança, que nós, ainda que pecadores, ainda que miseráveis homens que somos, nós temos a esperança que nós iremos para o céu, porque Jesus conquistou aquele lugar para nós, porque Jesus resgatou e mudou a nossa história, e nós dependemos totalmente da obra dele. E quando Jesus sobe para os céus, ele anuncia que ele foi preparar lugar para a sua igreja. Isso deveria arder meu coração de uma maneira extraordinária. Isso deveria ser suficiente para aquele dia mais triste, ser suficiente para ser o dia mais alegre da minha vida, porque eu vou para o céu, eu sei o Deus que eu sirvo, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e isso faz mudar a minha condição de miserável pecador, condenado à morte, para aquele que foi comprado a preço de sangue, para aquele que recebe novas vestes, para aquele que o sangue do Cordeiro é suficiente para limpar e lavar todo o pecado, e nos restaurar a paz com Deus, e nos levar para a eternidade, junto com o Pai, aonde Jesus está. Queridos, perceba que a entrada de Jesus no céu, com o corpo glorificado, é a nossa segurança, que igualmente seremos glorificados, e iremos para o céu, de corpo e alma, nós estaremos na presença do Senhor, para a glória do Senhor, pela obra do Senhor. Queridos, é isso que a ascensão de Jesus nos ensina.
Jesus consumou a sua obra. Quando ele estava no madeiro, ele grita que está tudo consumado, tetelestai. Tudo consumado foi, nós cantamos isso, tudo consumado está. E ele finaliza esse momento, ascendendo aos céus, com a promessa que ele retornará. E hoje nós estamos servidos da Santa Ceia do Senhor, para nos alimentarmos espiritualmente, para lembrarmos que Jesus está voltando. Queridos, muitos irmãos já duvidam disso, muitos já estão cansados, muitos já estão achando que vai demorar bastante para Jesus voltar, então eu vou vivendo assim, depois eu me acerto com Deus. E ao certo, querido, é que nós devemos viver o tempo todo para a glória de Deus, porque não sabemos o momento em que Ele vem, nós só temos a certeza que Ele vem. Da mesma forma que Ele subiu, Ele retornará. O sacrifício vicário foi aceito pelo Pai, a redenção foi realizada, e agora o Filho estava subindo para voltar. Como Ele prometeu, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. A ascensão de Jesus nos ensina isso. Paulo, interpretando essa verdade da seguinte forma, lá em Filipenses 2, do versículo 9 ao 11, diz assim: porque também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai, e da mesma maneira que os discípulos o viram subindo, Ele retornará, todo joelho se dobrará. A nuvem que recebeu Jesus, queridos, não foi somente uma nuvem como a que nós olhamos para o céu. O curitibano é acostumado a ver nuvem. Toda vez o curitibano tem uma nuvem para olhar, é só ter um eclipse lunar, é só ter a lua de sangue, é só ter um cometa que vai passar perto. A gente não vê, porque nós temos muitas nuvens, e não foi essa nuvem que encobriu Jesus, foi o Shekinah de Deus. O verbo usado para esta nuvem é Nefele, é o mesmo verbo usado quando teve a transfiguração de Jesus naquele monte. Também é a mesma nuvem que encobria o monte quando Moisés subia. Queridos, a presença do Senhor estava ali, o próprio Deus estava ali recebendo o seu Filho, e a promessa estava mais que validada: Jesus voltará, Jesus está voltando. A ascensão de Jesus significava que Ele interrompia a comunhão, estava interrompendo a comunhão visível. E agora nós temos a invisível, que é por meio do Deus Espírito Santo, que é por meio da fé. Assim como os heróis da fé provaram e viram ao Senhor, assim como grandes homens e grandes mulheres, através da história do cristianismo, provaram e viram ao Senhor. Nós lembramos Estevão sendo apedrejado e vendo os céus abertos, e tantos outros servos do Senhor que foram martirizados em nome de Jesus. E a esperança é uma só: é o novo céu e a nova terra. Ainda que em dificuldade, nós olhamos para o novo céu e para a nova terra. E queridos, algumas vezes nós nos levamos pelo turbilhão da vida, como no mar, aquela pessoa que está tomando aquele caldo, não consegue ficar de pé e fica rodando, e a onda derruba, e a vida vai nos derrubando, e vem uma onda e derruba, e vem outra e derruba, e vem outra e derruba, e o desespero vai chegando, e os discípulos viram tudo o que estava acontecendo, e a perseguição já iniciando, e preocupação, e medo, e angústia. E nós somos convidados a lembrar da paz, que excede todo entendimento. A paz que vem quando nós entendemos quem salva é só Jesus, quando a nossa vida é totalmente na dependência do Senhor, aquele que morreu e ressuscitou, assim como nós falamos no nosso credo apostólico, ou como os antigos falavam, o crê em Deus Pai, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Nós subscrevemos o credo apostólico,
E algumas vezes nós duvidamos do credo apostólico, ou nós duvidamos, nós esquecemos que realmente Jesus morreu e ressuscitou, e que Ele subiu aos céus, e que em breve voltará para nos buscar. Nós esquecemos da ressurreição do corpo e acabamos vivendo de qualquer maneira. É uma tristeza ver muitas pessoas que se dizem cristãs e vivem como se Jesus não fosse voltar, como se fosse somente passar por aqui, fosse chegar a lugar nenhum, somente esperando a morte chegar. Que vida triste é essa? Enquanto nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos honrando ao nosso Senhor, e se a morte chegar, glória ao Senhor, e enquanto não chegar, glória ao Senhor. Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei porque que Jesus subiu, e daqui a pouco Ele vai voltar para me buscar. A ascensão de Jesus mostra a suficiência de Jesus para as nossas vidas. A ascensão de Jesus mostra que a promessa dele, Ele cumpre, e tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu e está cumprindo e cumprirá. Jesus nos mostra que a nossa dependência deve ser total a Ele. As nossas vidas, a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, a nossa igreja, ela é do Senhor, pertence ao Senhor. A nossa dependência deveria ser totalmente do Senhor, aguardando a volta de Jesus, com o coração ardendo na volta do nosso Salvador. Mas infelizmente algumas vezes não é, queridos, assim que nós vivemos preocupados com o dia de amanhã, nós vivemos preocupados com o que acontecerá com a minha casa, com a minha família, com o meu filho, com o meu trabalho. A cada dia vem uma nova preocupação. Jesus foi preparar lugar. A nossa maior satisfação e a nossa maior alegria deveria ser depender dEle, esperar Ele voltar. Se Ele promete, Ele cumpre. A ascensão de Jesus nos mostra isso, que Ele foi para voltar. O que a ascensão de Jesus nos ensina? Em segundo lugar, a ascensão de Jesus nos ensina a olhar ao redor. Volte comigo lá na palavra do Senhor, Atos no capítulo 10. Nós leremos o versículo 10 e a parte A do versículo 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? É interessante porque quando Jesus morre, na sexta-feira, no sábado algumas mulheres foram lá no túmulo, no domingo algumas pessoas foram lá no túmulo, e no domingo estava lá 2 homens, ou 2 jovens, ou 2 seres, conforme a tradução, vestidos de branco. É interessante como nós vemos o significado das vestes brancas. São sinônimo de pureza, são sinônimos de alegria, são sinônimos de renovo. Quando nós recebemos as novas vestes, com a volta do Cordeiro, nós recebemos vestes brancas, assim o Apocalipse nos ensina. Perceba que estava ali ainda a presença do Senhor. Perceba que o Senhor envia 2 anjos naquele lugar, naquele monte, para relembrar aonde deve estar os nossos olhos. Olhar ao redor. Os discípulos de Jesus estavam ali com os olhos para cima, estavam ali conjecturando, e agora, de novo Jesus foi. Tudo de novo vai acontecer, vamos ter que nos trancar de novo, vamos ter que fugir de novo, vamos ter que negar que nós somos, quem nós somos, vamos ter que mudar o sotaque por algumas pessoas, falam, você não é você que andava com aquele galileu? Eu não, mas você tem um sotaque meio parecido. Não. Perceba que os ímpios conhecem o povo de Deus, até pelo sotaque, pela forma como fala, pela forma como se veste, pela forma como espera, pela forma como anseia, e assim deveria ser. Infelizmente muitos não fazem isso, mas nós somos exortados a sermos mais parecidos com Jesus, o povo da diferença, o povo que aonde está, muda o lugar, salga, ilumina. Aqueles homens estavam apenas olhando para cima, estavam admirados, olhando a sola do pé de Jesus, e aí então o Senhor manda 2 anjos e fala assim: o que vocês estão olhando para cima? Por que vocês ainda estão olhando para cima? Olha ao redor. Alguns teólogos vão falar que os apóstolos cometeram 2 erros, que tinham de ser corrigidos por aqueles anjos. O primeiro é que eles estavam à espera de um poder político, a restauração do reino de Israel.
E segundo, eles estavam observando o céu, preocupados com o Jesus celestial. Ambos eram fantasias falsas. Porque Jesus não preparou os discípulos para se esconderem, Jesus não preparou os seus discípulos para ficarem olhando para cima, para ficar olhando o prodígio, o sinal. Jesus preparou os seus discípulos para a missão, para ser discípulos de Jesus, para ser pequenos cristos por onde eles passassem, aonde eles estivessem. Hernandes Dias Lopes diz que essas visões de Cristo pelos apóstolos eram terrenas demais ou celestiais demais. Para um historiador chamado Justo Gonzalez, ele diz assim: nós cristãos, com frequência demasiada, permanecemos com os olhos voltados para o céu e esquecemos que fomos postos na terra a fim de cumprir uma missão. Queridos, Jesus tinha ensinado uma missão, e a pergunta dos anjos para aqueles homens era: por que vocês estão olhando para cima? É para o lado que vocês têm que olhar. Por que a igreja presbiteriana da Silva Jardim está olhando para cima? É ao redor que a igreja tem que olhar, é olhar para o bairro, é para olhar para os nossos vizinhos, é para olhar para os nossos familiares, é para olhar para a missão de Jesus, não é para ficar procurando prodígios e milagres, como muitas pessoas ao redor do cristianismo ficam buscando. Olha só, será que já é trombeta, será que não é? Piscou uma luz diferente no céu, agora Jesus vai vir. Começou uma guerra, agora Jesus vai vir. Começou fome, agora Jesus vai vir. Começou um terremoto com alguma coisa extraordinária, então agora Jesus vai vir. Queridos, Jesus já avisou que vai vir. A urgência de todos esses sinais não é sobre o dia da volta, mas a urgência do sinal é pregar enquanto o noivo não volta. Nós devíamos olhar para os sinais que acontecem na sociedade, para o desespero que nós temos quando talvez seja aprovada uma lei que vai nos privar de falar, de privar de pregar na rua, e ainda antes que essa lei seja aprovada, a gente tem que ir para a rua e falar de Jesus para aqueles que estão lá tentando aprovar aquela lei. Quantos de nós estamos lá pregando para aqueles homens? O quanto a igreja tem se posicionado para pregar o Evangelho de forma eficaz? Queridos, nós somos convidados por esses anjos a olhar ao redor. Nós somos convidados pelo próprio Cristo a olhar ao redor. Olhar para aqueles que estão à nossa volta. Aquele que trabalha comigo, eu nunca falei de Jesus para ele. Eu tenho um testemunho para contar. Muitas vezes convidei um amigo para ir para a igreja. Falei: meu irmão, você tem que ir comigo para a igreja. Culto domingo, 19 horas. Tem escola dominical também, se você quiser aprender. Vamos lá. Vamos na minha igreja. Vai ter um culto no sábado lá, vamos para a minha igreja. Vamos para o culto, vamos comigo, vamos para a minha igreja. E aí um dia esse menino chegou crente. E ele me perguntou assim: por que você nunca falou de Jesus para mim? Eu falei: mas eu convidei você para a igreja. Ele falou: não, você me convidou para ir para a igreja, você não falou de Jesus para mim. Gente, isso arrebentou meu coração, porque eu estava somente convidando ele. Eu não estava explicando o plano da salvação para ele. Eu não estava falando que quem salva é só Jesus. Eu estava preocupado em ter bom comportamento, eu estava preocupado em ter uma boa fala, eu estava preocupado em dar um bom testemunho. Isso é muito bom, não é errado. Eu só não estava falando de Jesus. E a mesma coisa que esses homens estão cobrando os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Olhem ao redor. Nós somos convidados hoje a olhar para o redor. Não somos diferentes dos discípulos, nós somos igualzinhos a eles, e Jesus sabe disso. Jesus conhece o nosso coração. A promessa do retorno foi feita, a ordem do ide já foi dada, a plenitude da missão já foi dada, aonde nós estamos, até as pessoas que nós não gostamos, que eram os samaritanos, que os judeus não gostavam, por isso que Jesus frisa: vocês têm que sair daqui, vocês têm que ir até a Samaria, porque lá é um povo que vocês odeiam, lá é as pessoas que vocês não querem que vão para o céu, vocês têm que ir lá e até os confins da terra. E isso se estende a nós hoje. Nós temos que ir em nossa casa, até as pessoas que nós odiamos ou não gostamos, ou simplesmente deixamos de lado, até os confins da terra. É a mesma missão que os discípulos de Jesus receberam, é a mesma missão que nós temos hoje, com a promessa do retorno de Jesus. Cipriano, um dos pais da igreja, falou que o encorajamento da sua palavra, ou da palavra de Jesus, é preditiva e instrui, ensina, prepara e fortalece o povo de sua igreja para suportar as adversidades vindouras. Jesus preparou seus discípulos. Jesus avisou que ele subiria, que ele voltaria. Jesus nos avisou isso também. Jesus nos avisou as aflições, as dificuldades que nós teremos no mundo. Jesus nos avisou. Jesus nos ensinou como nos comportar, o que fazer, como falar. Jesus nos ensinou.
Jesus nos ensinou, ide, a irmos pregar o Evangelho a toda criatura. Os anjos não estavam repreendendo os discípulos naquele monte, os anjos não estavam ensinando um novo Evangelho, não estavam dando uma nova ordem, eles estavam ensinando aquilo que eles já tinham escutado. E quando aqueles homens chamam eles de galileus, eles lembram a essência deles, da onde eles saíram, e ao mesmo tempo são lembrados de onde eles vieram e para onde vão. Da mesma forma se estende a nós. Jesus conhece o nosso coração, sabe de onde nós viemos, conhece as nossas capacidades e incapacidades, e ainda assim Ele nos manda, nos envia para a missão, assim como Ele enviou os seus discípulos. A palavra nos ensina a parar de olhar para cima, parar de ficar buscando prodígios e sinais, parar de pensar coisas que não agregam na missão, e se dispor a servir, se dispor a pregar o Evangelho, se dispor a falar que quem salva é só Jesus. A missão de Jesus é na terra, e ela é feita pelos discípulos dele. E como nós vimos, em primeiro lugar, Jesus foi prometendo que volta. Esses homens, esses anjos, repreenderam a olhar ao redor, e a ascensão de Jesus nos ensina isso. Olhar ao redor, olhar para aqueles que não conhecem Jesus verdadeiramente, para nós falarmos para aqueles que nós não gostamos, falarmos de Jesus para eles, falarmos de Jesus para aqueles que ouviram falar, mas realmente não conhecem, porque conhecem de uma maneira errada, uma maneira torta. Nós somos convidados a pregar para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, aguardando a volta de Jesus. É isso que a ascensão de Jesus nos ensina. A ascensão de Jesus também pode nos ensinar mais coisas, mas o que a ascensão de Jesus nos ensina? Em terceiro lugar, a segunda vinda. Versículo 11, na parte B, diz assim: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Os anjos exortaram os discípulos, e eles equalizam, da mesma maneira que Jesus está subindo, Ele está voltando. O tempo, queridos, não sabemos e não nos compete saber. Jesus, quando foi indagado o dia, Ele falou assim: isso está vedado ao meu Pai. Nem Ele não está preocupado com isso, mas nós estamos, principalmente nos dias difíceis. Eu já me peguei falando isso. Jesus, volta hoje, está difícil, nem espera mais não. Mas algumas vezes nós queremos que Jesus volte, é para se livrar da dificuldade, nem é para a glória dele, é só para não sofrer, é só para não fazer aquela prova difícil, aquele trabalho difícil, é só para não ter que encarar aquela pessoa que a gente não acha difícil, é só por isso, nem é para a glória do Pai. E nós somos convidados a olhar a ascensão de Jesus e lembrar da segunda vinda de Cristo. João, no capítulo 14, no versículo 3, na continuação lá do início, quando nós começamos a pregação, diz assim, agora no versículo 3, João 14, versículo 3, e quando for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, que notícia maravilhosa! Imagine estar onde Jesus está. Imagine estar onde Jesus está. Algumas vezes, em nossa correria do dia a dia, nós esquecemos desse lugar. Nós acabamos pedindo a volta de Jesus somente para nos livrar de um problema. Mas nós nos esquecemos que maravilha é estar na presença do Senhor, que maravilha é estar onde Jesus está, e que maravilha é a segunda volta de Jesus. Jesus voltará. Quando Jesus subiu aos céus, Ele não estava se despedindo para sempre. Não foi assim, agora vocês assumem daqui, porque a minha parte eu já fiz. É um até breve, porque eu volto para buscar a minha igreja. Agora vão e sirvam uns aos outros, busquem ser os menores, busquem ser iguais a eu, busquem ser sal, busquem ser luz, assim como eu ensinei vocês. Sabe quando a mãe dá uma tarefa para o filho? Você vai lá e faz isso, na primeira vez que vai para o mercado a criança, né? Você vai lá, leva esse dinheiro, você está levando 5, o valor é 3, você tem que trazer 2. E aí a gente vai, e aí volta, que alegria é com os 2. Esse é o envio. Esse é o envio. Quando Jesus fala sobre os dons e talentos,
É sobre isso. É sobre Ele ter dado os dons para nós desenvolvermos. Porque Ele vai voltar e vai pedir contas daquilo que Ele nos deu. E algumas vezes nós escondemos o talento, como aquele homem fez, esperando a volta de Jesus. Não, Jesus já está vindo aí. Foi meio que a igreja fez no início, onde ela pega e faz lá uma grande comunidade, e vamos vender tudo, e vamos ficar bem, vamos nos ajuntar aqui, e daqui a pouco Jesus volta. Só que a ordem de Jesus era ide, e Jesus usou aquele momento extraordinário. Foi ali um grande curso de teologia, onde todo mundo viveu em comum, e aí então eles foram dissipados sobre a terra, e aí então a missão aconteceu assim como Jesus havia ordenado. Percebam, queridos, que a missão é do próprio Cristo. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre, inclusive a sua volta. E aqueles discípulos naquele dia estavam recebendo a confirmação que a ascensão de Jesus é uma garantia. E assim como foi possível eles verem Jesus subindo aos céus, é possível ver Jesus voltando. Hoje, pelos olhos da fé, nós temos a certeza que Jesus subiu aos céus, e nós aguardamos Jesus voltando. Estamos esperando quando Ele voltar com poder e grande glória. Aquela nuvem que Ele subiu, Ele vai descer, que a teologia chama de parousia, acontecerá a segunda volta de Jesus. Que dia maravilhoso, queridos, e nós estamos nos preparando para esse dia. Nós estamos com a urgência da missão, nós estamos com a urgência de falar de Jesus para aqueles meu amigo que não conhece Jesus verdadeiramente, para aquela pessoa que não conhece. Eu estou com o coração ardendo para pregar para os meus inimigos, para os nossos samaritanos do século 21. Nós estamos? Uma pergunta difícil. A resposta deveria ser sim, porque Jesus mandou. Os anjos colocaram o equilíbrio da volta de Jesus, e esse equilíbrio ainda existe. Da mesma forma que Ele subiu, Ele volta para nos buscar. Isso aumenta a urgência da missão da igreja. Isso deveria aumentar o nosso senso de urgência. Daqui a pouco está chegando. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe me passava várias tarefas. Eu tinha que limpar a casa, eu tinha que limpar o cocô do cachorro, eu tinha que fazer várias coisas. E eu sabia que ela chegava em torno de 5, 5h30. Mas algumas vezes ela ganhava no trabalho lá uma folguinha e saía antes. E o desespero era quando eu via minha mãe entrando no portão e não tinha nada feito. Era aquela correria e ia rapidão tentar lavar a louça e tentar meio resolver o problema que eu não resolvi, e tinha que fazer tudo muito rápido. E algumas vezes, como bom brasileiro, nós deixamos para falar de Jesus na última hora. Não, quando estiver chegando perto, quando eu ver mesmo que vai vir, eu falo. É hoje. É amanhã quando eu encontrar com Ele, é quando eu passar daquele portão para fora, quando eu encontrar com aqueles que não conhecem Jesus. Essa é a urgência da missão, queridos. A expectativa da volta a volta de Cristo, ela aumenta a minha urgência na missão, ela aumenta a urgência da minha santidade, ela aumenta a urgência na forma como eu vivo como povo de Deus. E a expectativa da volta de Jesus, que eu tenho no meu coração, é a forma como eu vivo. E é um momento precioso para nós olharmos para dentro do nosso coração, para nosso comportamento como povo de Deus, e refletir um pouquinho sobre isso. Eu estou entendendo como algo urgente? Eu estou entendendo que daqui a pouco Jesus volta? Eu estou entendendo que a urgência da missão é para já, não é para mais daqui a pouco? Quando aí se estourar uma terceira guerra, eu falo. Queridos, é para já. Apocalipse 22, no versículo 7, diz assim, Jesus falando para nós: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora. Jesus está voltando. Da mesma maneira que Ele subiu, Ele descerá aos céus. E hoje nós somos lembrados pelo reverendo Kassab que o livro de Atos não tem conclusão. Nós continuamos escrevendo. Nós continuamos vivendo como povo de Deus, e assim como o Espírito Santo ia adicionando aqueles que eram salvos dia a dia, o Espírito Santo continua adicionando aqueles que são salvos hoje, através das nossas vidas, através da nossa pregação. Nós somos a igreja hoje, a igreja do século 21, talvez Jesus não voltou na mesma velocidade que aqueles irmãos que estavam naquele dia da ascensão estavam esperando. Talvez Jesus não está voltando na mesma velocidade que nós estamos esperando, mas é certo que Ele voltará. Jesus em breve voltará
Nós estamos celebrando hoje a esperança da volta de Jesus, quando nós tomamos do pão e do cálice, quando nós tomamos da santa ceia do Senhor, a mesa da esperança, a mesa do amor. Hoje nós celebramos a volta de Cristo. Hoje nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Hoje nós celebramos que todas as promessas feitas pelo nosso Deus, Ele cumpre. Para encerrar, queridos, Confissão de Fé de Westminster diz assim: assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia do juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a hora que virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Essa é a nossa confissão de fé que nós subscrevemos. Quantos cânticos nós cantamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. A ascensão de Jesus nos mostra que Jesus em breve voltará. A ascensão de Jesus nos mostra que Ele subiu para voltar. E a ascensão de Jesus nos lembra para olhar ao redor, para olhar para a nossa sociedade, para olhar para aqueles que não conhecem verdadeiramente a Jesus. Vamos orar? Santo, eterno, poderoso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor renova a nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque assim como aqueles homens viram o Senhor subindo aos céus, nós temos a certeza que nós também veremos o Senhor voltar com poder e grande glória. Ó Deus, isso também nos mostra a urgência da missão, nos mostra que o ídolo de Jesus é para agora, não é uma possibilidade, mas é uma ordem do Senhor para os seus discípulos. Senhor, tem misericórdia de nós, nos enche com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, continua quebrando os nossos corações para que possamos ser servos fiéis, para quando o Senhor voltar, o Senhor possa falar: servo bom e fiel. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos enche, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, que possa arder em nosso coração, ó Deus, aquele favor imerecível que recebemos na cruz. Ó Deus, e que isso possa arder de tamanha forma que eu não consiga, Senhor, guardar para mim, que eu, ó Deus, possa compreender que isso é uma verdade tremenda, que isso, ó Deus, pode resolver a vida daquele que está longe do Senhor, que pode trazer a salvação, que pode trazer, ó Senhor, a esperança, ó Deus, neste mundo que nós consideramos como perdido, porque jaz no maligno. Senhor, que a Tua igreja, ó Deus, possa ter a coragem, a intrepidez de pregar a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser conhecidos como o Teu povo, como o povo que tem a coragem e a intrepidez de falar o Teu nome, de ensinar a Tua salvação, de ensinar que quem salva é só Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nos enche, Senhor, com a esperança do alto, nos esvazia, Senhor, da esperança deste mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, possamos ser servos do Senhor, olhando ao redor, ó Deus, esperando o grande dia, o dia da volta do nosso Salvador. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convidamos a todos a ficarmos em pé e cantarmos o hino